Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Peter do canal Peter Said So e esse vídeo aqui a gente vai falar sobre um assunto bem legal. O assunto é pronúncia. E muita gente me contou durante a minha carreira e tal, que uma das coisas mais difíceis na hora de se aprender inglês é a pronúncia. Porque o vocabulário você acaba aprendendo, a estrutura da língua você acaba aprendendo, mas a pronúncia ela leva um pouco mais de tempo, tá? Vamos aí ter uma diferença do que é pronúncia e do que é sotaque, tá? Então, assim, o sotaque todos nós temos, tá? Todo mundo tem algum sotaque. Então, os nativos têm os sotaques deles, tem várias regiões, então eles têm sotaques diferentes. Porém, a pronúncia das palavras é muito próxima, né? E então o que acontece? Você tem que ter uma pronúncia para que as pessoas te entendam. Então, quando você pronuncia alguma coisa que está totalmente diferente do que ela deveria ser, é difícil das pessoas te compreenderem. Então, vamos focar na pronúncia, não vamos falar de sotaque, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre como pronunciar os verbos regulares no passado, tá? Isso é uma coisa que é muito simples, é muito divertido, inclusive, acho que a gente vai se divertir fazendo isso juntos. E é muito importante, e é uma regrinha que eu vou ensinar para vocês, que vocês podem levar isso para a vida de vocês, tá? A gente sabe que em inglês existem dois tipos de verbos, né? Então temos os verbos no passado. Temos o regular e o irregular, tá? O que é isso? Regular e irregular. Então, os regular verbs são aqueles que no simple past, no passado, e no past participle, no particípio, a gente acrescenta o ed, né? No final do verbo, para que ele vá para o passado, para que ele vá para o particípio. E os irregular verbs, os irregulares, eles são aqueles que mudam no passado totalmente e no past participle, tá? Então eles podem ser iguais no past participle e no simple past, ou eles podem ser diferentes, tá? Nos dois. Vamos a alguns exemplos, tá? Regular. Vamos usar o exemplo do verbo like. Like, gostar. Like no passado, ele é um verbo regular, então ele fica liked. Liked. E no past participle, a mesma coisa. Então, seria like, liked, liked. Eu estou enfatizando um pouquinho a pronúncia do ed, tá? Vai soar um pouco artificial, mas é para que vocês realmente percebam a diferença, tá? E temos o irregular, tá? O que é um verbo irregular? Então vamos dar um exemplo. Drive, dirigir. No passado, drove. E no particípio, driven. Então, ele é um verbo irregular porque ele muda no passado e no past participle. E geralmente os irregulares são aquelas tabelinhas que a gente ganha, sabe? Muita gente já decorou aquelas tabelinhas, pelo menos na minha época, acho que eu tô um pouco velho já, né? Na minha época a gente recebia uma tabela e na tabela vinha as 3 colunas, né? E a gente tinha que meio que memorizar essas 3 colunas. Então vamos lá, hoje a gente vai focar nos verbos regulares no passado, tá? Como pronunciar esses verbos. Que, apesar de eles serem fáceis, na hora de pronunciar esses verbos, nós temos 3 possibilidades. Então eles terminam todos com ed ou com d, né? Quando o e já existe. Mas a pronúncia é diferente. A pronúncia pode ter 3 tipos diferentes. Então o ed ele pode soar como um T, né? Um T. Ele pode soar como um D, como um D, um D, ou ele pode soar como um id. É meio ridículo, né? Vocês podem tirar o sarro da minha cara, mas na real é isso, essa é a real, né? Essa é a verdade do verbo. Então vamos lá. Primeiro, começando com o som de T. O que é esse T? Pega um tá, um TA, um tá, tira o A, fica só o T. Você não pode pronunciar o A, tá? Então, T. É só o começo, é o T. Você tira. Então, vamos voltar ao like, por exemplo. Like, liked, liked.
Conseguiu pegar? Como que a gente vai saber que o like, por exemplo, tem a pronúncia de T, esse T no final, né? Porque você escreve com ED, então o pessoal já pensa que vão pronunciar com ED no final, mas ele é liked, então ele tem esse som de T no final. Por quê? Porque existe uma coisa muito interessante que algumas consoantes, né, no inglês, português também, né, mas falando do inglês, elas são voiceless ou voiced. O que significa isso? Voiceless, as nossas cordas ou pregas vocais, elas não se movem quando eu estou pronunciando essas consoantes. Então, por exemplo, que é o pi, né? Vou colocar aqui embaixo e vou fazer os sons. Então, p, o k, o ch, o sh, o s, f e o h, né? Então, as cordas vocais, as pregas vocais, elas não vibram, tá? Não tem vibração. Então, uma coisa interessante. Vamos ver um exemplo, né? Que fica mais fácil. Verbo match. Então, eu quero que vocês peguem 2 dedos e coloquem aqui no pescoço, como se vocês estivessem, quisessem medir a sua pulsação. E no final, ó, match. Tch, 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 tch. Você não sente nada aqui. No ma você sente, ó, match. Tch, tch, tch. Não tá mexendo. Então, consequentemente, o som do match no passado vai ser com T, que também é voiceless. Então, para fazer essa junção, a gente vira o quê? Match, matched, matched. De novo, eu estou enfatizando para que vocês entendam o som no final, tá? Outro exemplo, dance. Então, vamos lá, dance, ou no final. O que acontece? No passado ele fica danced. E no particípio, danced. Então, pode repetir comigo se você quiser para você praticar. Dance, danced, danced. Viu? Fácil. Mais um exemplo. Ask. Olha o k. Não faz barulho. Ask. Não tem vibração aqui, tá? É só um k, 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 k. É só um ar. No passado, asked. E no particípio, asked. Legal, né? Vamos para outro exemplo. Cook, cook, cooked, cooked. E o último exemplo, o help, help, ou p, p. Não tem som, não tem vibração aqui, tá? Help no passado, helped, helped no particípio. Legal? A gente vai praticar tudo no final também, de novo, e vamos ver se vocês conseguem acertar e memorizar isso. E ninguém aqui tá esperando que você, toda hora que você for falar, você vai colocar o dedo aqui e vai ficar, ai, gente. Não, é só você fazer essa conexão. Quando não tem som, não tem vibração no final, ele vai ser seguido do T, que também não tem vibração. Então, um chama o outro. É só você pensar, like. O E é mudo. By the way, o E no final a gente não fala, né? Então termina no K. Like, liked, liked. Faz mais sentido, tá? Vamos agora para o som de D. O som de D, né? Mesma coisa. Pega um DA, um DA e tira o A do final. Então, D, D. Percebeu que ele já, ó, D. Ele já é, ó, D. Tá fazendo uma vibraçãozinha aqui. Tá saindo um negocinho aqui. Exemplo. Open. De abrir. Open, opened, opened, d. Então tem o D no final, tá? Então a pronúncia é de D. Open, opened, opened. Legal? Então, esses sons aqui que a gente vai usar o D, eles são os voiced sounds, que são geralmente B, J, Z, V, M, N, L, R, W
quando tiver alguma palavra que termine em W ou J. Então, as cordas ou as prangas vibram e você vai sentir isso. Vamos ver o exemplo. Answer. Olha aqui. Answer. Tá vibrando, né? Tem som no final aqui, ó. Tá passando. Answer. Tô sentindo. Como que ele vai ser no passado? Answered. E no particípio, answered. Tá? Com som de D no final. Outro exemplo. Arrive. Chegar. Arrive, arrived, arrived. Então, som de D também. Mais um exemplo. Belong. Pertencer. No passado, belonged. Particípio, belonged. Gd. Perceberam? É um mico, né? Na verdade, que eu tô pagando aqui para ensinar isso para vocês. Vocês estão me entendendo? Mas vale a pena porque é um mico que vocês vão memorizar. Outro exemplo. Believe. Believe, acreditar. Believed, believed. Então, vd, tá? É o D no final. Clean, limpar. Cleaned, cleaned. Enjoy, curtir, gostar. Enjoyed, enjoyed. Outro exemplo, prefer, preferir. Prefer, preferred, preferred. Rain, chover. Rained, rained. Legal? E agora temos o último som que é possível, né? Que é o id, que é o ID, né? Como se fosse um som de ID. Né? O id. Se o verbo termina com D or T, não tem como você falar dois T's, dois D's, né? Fica ridículo. Por exemplo, visit. Se eu colocasse um T de som, visited, não fica ridículo. Ou D, visited. Não, então o que eu tenho que colocar? O id. Então é o visit, visited, visited. Então percebeu que tem um id no final, tá? Another example, paint, pintar, painted, painted. Legal? Need, needed, needed. Legal? Outro exemplo, add, de adicionar. Added, added. E o último exemplo desse esquema, repeat. Repeated, repeated. Legal, né? Então agora, vamos ver se vocês realmente pegaram, né? Se vocês aprenderam isso. Vamos praticar em frases. Então, eu vou colocar a frase aqui na tela e você vai tentar falar aí onde você estiver e eu vou logo te falar a resposta. Vamos ver se você acerta a pronúncia. E aí, você pode repetir depois de mim também para você gravar bem a pronúncia, tá? Primeira frase. I liked everything about it. I liked everything about it. Pode repetir depois de mim. I liked everything about it. Muito bem. Então esse é o quê? É o som de T, né? I liked, como a gente viu no começo do vídeo. Outro exemplo, number 2. He needed more time. He needed more time. Então esse é o som de id, né? He needed more time. Vamos para o terceiro. Kevin watched the kids for me the other day. Então esse é o watched, é o T, né? Então Kevin watched. Kevin watched. Kevin watched the kids for me the other day.
Outro exemplo. I smiled at George. Som de D, né? I smiled at George. Pagando micão aqui, tá? Mas, enfim. Você também deve estar pagando mico aí, né? Tudo bem, a gente tá junto nessa. E é assim que aprende, viu, gente? É pagando mico mesmo. Outro exemplo. The kids preferred candy for dinner. The kids preferred candy for dinner. Preferred. Som de D, né? Mais um exemplo. These guys used the washroom without asking. These guys used, som de D, né? Used the washroom without asking. E o último dos exemplos. She's walked, som de T. She's walked to school by herself for the first time. Legal, né? Então, recapitulando, nós temos 3 sons para os verbos regulares no passado. O som de T, o som de D e o som de id. Quando você não sentir vibração nenhuma no final do verbo, exemplo, like, liked, vira um T. Quando tiver alguma vibração, ele vira um D. Exemplo, learn, learned, learned. E quando o verbo terminar em T or D, eu falo o id. Need, needed. Legal? Muito obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal porque eu vou dar muito mais dicas, não só de inglês, mas de coisas do Canadá, de cidades, de cultura e muito mais. Espero ver vocês aqui em breve. Um beijo e um abraço do Peter.